Olá, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Davis Poço de Biologia e chegou o momento da gente resolver esta questão do Enem 2023. Vamos lá? Olha só. A síndrome de Down é uma alteração genética associada à trissomia do cromossomo 21, ou seja, o indivíduo possui 3 cromossomos 21 e não um par, como é normal. Isso ocorre pela união de um gameta contendo um cromossomo 21 com um gameta possuidor de 2 cromossomos 21. Embora normalmente as mulheres com a síndrome sejam estéreis, em 2008, no interior de São Paulo, uma delas deu à luz a uma menina sem a síndrome de Down. Então a gente está vendo um trecho que foi retirado desse texto cujo título é Pais com síndrome de Down. Na sequência ele traz uma informação adicional. Olha só. Sabendo disso, um jovem casal, ambos com essa síndrome, procura um médico especialista para o aconselhamento genético porque querem ter um bebê. Bem, professor, o que a gente precisa utilizar como base teórica para responder essa questão, né? Primeiro, a gente está diante aqui de uma mutação cromossômica, tá? Então a gente está falando aqui, você percebeu no texto, que ele fala da presença de um cromossomo a mais. Ao invés de ser um par, era um trio de cromossomos, né? As mutações, elas representam erros, tá? Que podem acontecer durante a duplicação do DNA ou durante a divisão celular, especialmente ali naquele processo de separação da informação genética que acontece na anáfase, né? No caso, quando a gente pensa aí nessa mutação cromossômica, a gente lembra que a estrutura de um cromossomo, ela é feita de uma molécula de DNA, né, altamente compactada, altamente espiralada. Então esse DNA ele vai se associar a proteínas chamadas histonas, tá, formando estruturas que a gente chama, né, de cromonemas e tal, até chegar na formação do que nós vamos denominar de cromossomo. E aí o que nós temos? Quando a gente fala das mutações cromossômicas, elas podem ser mutações que estão envolvidas numa alteração do número normal ou comum de cromossomos, que eu chamo de mutações cromossômicas numéricas, ou eu posso ter mutações cromossômicas que sejam consideradas estruturais. É quando eu tenho uma mudança na estrutura normal do cromossomo. Esse cromossomo, por exemplo, pode sofrer a perda de um pedaço dele, pode sofrer a adição de um pedaço de um outro cromossomo que perdeu sua parte, né? Então, eu posso alterar o número, como eu posso ter uma alteração também na estrutura, tá? Quando a gente pensa nas mutações cromossômicas numéricas, como é o caso dessa, eu posso ter as chamadas euploidias, onde eu tenho um aumento ou uma redução no número de conjuntos cromossômicos. Então, ao invés de eu ter um indivíduo diploide, eu posso ter um indivíduo, por exemplo, triploide, tetraploide, haploide, né? Que no caso para a espécie humana não é viável, mas isso é muito comum, por exemplo, em plantas, tá? Ou eu posso ter o que nós vamos chamar de aneuploidias, que é quando eu tenho alteração em unidades de cromossomos, tá? Então eu posso ter uma unidade a mais, que eu vou chamar de trissomia, como nesse caso a trissomia do 21. Eu posso ter, por exemplo, uma unidade a menos, aí eu vou ter uma monossomia. Lembrando que esse aumento ou diminuição de unidades cromossômicas pode tanto ocorrer em cromossomos autossomos, como também em cromossomos sexuais. No caso da síndrome de Down, a gente tem uma trissomia do cromossomo 21, que é um cromossomo autossomo, tá certo? Vamos então voltar agora para a realidade da questão. Então você vai imaginar, né, um casal onde ambos têm a síndrome de Down, que a gente lembra que na síndrome de Down normalmente a gente reconhece por uma série de características, né, associadas tanto a um padrão físico, fenotípico, como também algumas características de questões cognitivas, né? E aí você vai imaginar um casal onde ambos têm a síndrome de Down e ambos são férteis, tá? Então, a gente vai imaginar que esse casal deseja ter filhos. Vamos ver o que a questão quer saber da gente? Olha só. O médico informa ao casal que com relação ao cromossomo 21, os zigotos formados serão. Agora eu vou pedir a sua ajuda, tá bom? Eu quero que você imagine o seguinte, ó. Imagine que você tem aqui os 3 cromossomos 21 dela e os 3 cromossomos 21 dele, tá bom? Então estamos considerando um casal. Durante a meiose, o que vai acontecer?
ela vai formar os seus óvulos, ele vai formar os seus espermatozoides. Ela vai formar alguns óvulos carregando só um cromossomo 21 e também óvulos carregando 2 cromossomos 21. E a mesma coisa com ele. Um carregando, né? Alguns carregando 2, outro carregando 1. Vamos imaginar agora que você tenha 2 gametas, cada um carregando só um cromossomo 21. O zigoto, então, vai ter um par. Ele vai ser ou vai ter uma condição normal para a síndrome de Down. Vamos voltar para outra situação? Olha só, ela produzia um óvulo normal e ele produzia um óvulo carregando 2 cromossomos 21. Então eu vou formar embriões, zigotos e embriões com 3 cromossomos 21, que seria uma trissomia, seria uma criança também com síndrome de Down. Voltando para a situação, agora imagine se ambos produzirem gametas, né, óvulos e espermatozoides, carregando os 2 cromossomos 21. Então eu vou formar agora o quê? Uma criança que vai ter uma tetrassomia para o 21. Então posso formar uma criança com a condição normal, uma criança com a condição da trissomia, semelhante aos pais, e uma criança com a situação da tetrassomia, como é esse caso agora. Tá certo? Vamos verificar então as alternativas. Então, voltando para o comando, o médico informa ao casal que, com relação ao cromossomo 21, os zigotos formados serão normais, trissômicos e tetrassômicos. Então, a alternativa correta é a E. Beleza? Continue mandando ver nos estudos. Um forte abraço. Tchau.